Bom dia, irmãos. Obrigado mais uma vez por estarem acompanhando o nosso culto online. Obrigado aí por participarem, compartilharem tudo isso nas redes sociais. A gente agradece porque isso tem ajudado mais pessoas a ouvir sobre o Evangelho. E hoje nós temos como aviso a questão do acampamento ainda. Então, em setembro, agora, se você pode já fazer inscrição, se você tem interesse de ir no acampamento, fala com o Marcos Caco ou com o Reinaldo e faça a inscrição com eles, complemente, tire todas as dúvidas que você precisa, mas não deixe de falar com eles, não deixe de fazer a inscrição se você tem interesse em ir, porque assim eles podem se planejar e podem pensar realmente qual a melhor forma de fazer o acampamento, independente da mudança de feriado ou não, ou como pode ser esse feriado o ano que vem. Ok? A liderança pede que vocês continuem orando, continuem realmente orando pela nossa volta, para que a gente possa realmente voltar com segurança, tranquilidade, para que todos possam estar bem confortáveis. Os protocolos já têm sido pensados por eles, já têm sido finalizados e agora eles estão realmente vendo o melhor momento e a melhor forma de poder estarmos retornando os nossos cultos presenciais. E se você tem alguma dúvida, alguma questão em relação a isso, fale com o pastor Samuel, mande uma mensagem para ele, ele vai ter realmente o prazer de poder explicar e tirar a sua dúvida em relação a isso, ok? Aniversariantes dessa semana, temos bastante aniversariantes. Hoje nós não temos, mas amanhã temos 3. A pequena Mariana Bonates, filha da Ellen e do Rafa, a Kátia David e aniversário de casamento do Alexandro e da Maíra, dia 14, amanhã. Dia 15, a Maria Luísa, a irmã do Flávio e do Reinaldo. Então, se você tem contato com ela, mande os parabéns para ela. E só depois, dia 19, né, um aniversário duplo na família. A Alessandra Vidiano e a filha Bianca fazem aniversário no mesmo dia. Então, cumprimentos, dê os parabéns para elas, que elas vão realmente ficar felizes com isso. E obrigado. Então, ouça uma música agora e depois a pregação com o pastor Samuel. Tenha um bom domingo.
Amados, graça e paz, mais um domingo, mais um tempo que ainda temos nessa luta contra a pandemia do Covid-19, mas mais um tempo que temos para compartilharmos a palavra de Deus. Queria agradecer a todos os irmãos que têm sempre estado em oração, pedindo para Deus nos dar muita sabedoria como liderança da ISI para lidarmos com esse processo da pandemia. Peço e continuarei pedindo para aqueles que queiram continuar fazendo as suas contribuições, seja cestas básicas, seja alguma oferta especial, entre em contato, fale comigo, tá? Agradeço desde já porque todos os esforços têm servido para ajudarmos os nossos irmãos e com certeza demonstrar o amor que Cristo também tem demonstrado por nós. Ok? Peço e continuo pedindo para você que está nos ouvindo, nos assistindo, que continue a orar pela nossa liderança, para que nesse processo que a gente está trabalhando, para lidarmos com a nossa volta, o Senhor nos dê muita sabedoria, muito discernimento e, acima de tudo, responsabilidade para tomarmos a melhor decisão para o corpo da nossa igreja. Tá bom? Desde já eu agradeço a todos os irmãos sempre pela dedicação e pela boa vontade de querer ajudar outros irmãos, tá? Muito bem, vamos continuar hoje com o nosso tema. Continuamos falando sobre a questão do dualismo contra a cosmovisão cristã. E hoje continuamos com a exposição da carta do Paulo aos Colossenses, e nós paramos a última vez no capítulo 1, verso 2, onde eu quero começar hoje. Peço desde já que você abra sua Bíblia, fique atento, e que essa palavra que o Senhor trouxe hoje para nós, possa falar também ao seu coração. Mas logo já, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor e pedir a sua direção. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos de todo o coração pela oportunidade que mais uma vez temos, Senhor, nesse dia para te adorar com o nosso pensamento, com as nossas palavras, com as nossas atitudes e com esse momento que temos, Senhor, para meditar na Tua palavra. Eu peço, Pai, que cada palavra que venha a sair da minha boca possa concordar com a Tua única palavra, que é a verdade, a Bíblia. E que essa carta, Senhor, aos Colossenses, que nós estamos tendo exposta diante de nós hoje, venha falar também, Senhor, sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa maneira de pensar e sobre a nossa maneira de agir. Que ela possa trazer esperança, graça e misericórdia para todos aqueles, Senhor, que buscam uma resposta em meio a essa situação complicada que nós estamos vivendo hoje e continuamos a viver, Senhor, sempre na luta contra o pecado. Peço desde já a direção, Senhor, da parte do Teu Espírito Santo e sabedoria que vem de Ti para tudo que será falado aqui. Prepara os corações daquele que nos assiste, daquele que estão nos ouvindo, e que isso possa chegar como uma semente plantada no coração das pessoas. Em nome de Jesus que nós oramos e desde já agradecemos. Amém e amém. Ok, continuando com a nossa exposição da carta aos Colossenses, logo depois daquela saudação que o apóstolo Paulo ele faz, seguindo sempre o padrão das epístolas, Paulo ele vai fazer uma pequena transição, e essa pequena transição é para um momento de ação de graça. E é nisso que hoje eu quero me focar com vocês, porque acredito que Deus tem muito para nos falar ainda naquele pequeno trecho de Colossenses capítulo 1, o verso 2b até o verso 6. Gostaria que você abra sua Bíblia e você preste muita atenção ao que nós iremos conversar. Veja como que ele vai continuar com essa parte da carta, continuando sempre, você vai se lembrar daquele esquema, de que as cartas ela é escrita numa estrutura, e a primeira estrutura é saudação e o segundo momento é o momento de ação de graças. E nesse momento de ação de graça, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, veja lá, Colossenses capítulo 1, verso 2, a parte B, a parte final do versículo, ele diz assim: a vocês, graça
e paz da parte de Deus, nosso Pai. Vou repetir, a parte final do verso 2 diz assim: a vocês, aos colossenses, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Paulo está, antes de qualquer coisa, antes de começar com a ação de graça, ele está colocando um elo, algo que une as pessoas, e une, nesse caso, ele com a comunidade de Colossos, e une Deus. E sabe o que é? É aquela relação que não é nada mais e nada menos do que Deus como nosso Pai. Paulo, ele se coloca como submisso a Deus, Deus como Pai, e guarde isso, porque ele vai ensinar isso também para os colossenses. A necessidade da gente entender que Deus é o nosso Pai, só que de que maneira? Ele começa a ação de graças, e eu já quero que você continue para o verso 3, ele diz o seguinte, ele começa a ação de graças fazendo um contraponto. Lembre-se, ele disse o primeiro elo, Deus nosso Pai. Só que nesse momento ele vai dizer assim, verso 3, começando com a parte de ação de graças. Sempre agradecemos a Deus, e aqui veja, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Faça um parênteses bem grande aqui e veja, ele abre a carta como uma saudação, e quando vai falar sobre relacionamentos, ele inclui a todos como família, como irmãos. Porém, quando ele vai falar da oração a quem ele ora, a quem ele agradece, em sentido de referência, ele vai se referir a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, aqui ele tirou da jogada as pessoas e colocou no centro Jesus. Por quê? No momento da ação de graças, ele se refere ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, como se fosse que só eles têm um relacionamento aqui. E que implicações tem tudo isso ainda para os ensinos da carta? É isso que nós vamos ver hoje. Eu gostaria que vocês já anotem como um pequeno subtítulo, a ação de graças, o entendimento de Cristo como a imagem plena de Deus Pai. Anote como um pequeno subtítulo, o entendimento de Cristo como a imagem plena de Deus Pai. Alguma coisa Paulo quis dizer quando nesse ponto aqui do verso 3 ele separa o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está nada mais e nada menos do que fazendo uma referência à questão de que só Jesus pode se referir de fato a Deus como Pai. E aqui estou falando do relacionamento pai-filho. E isso é uma coisa que você que está assistindo, você que está ouvindo, precisa entender muito bem, porque isso vai permear muitas ideias dentro da carta aos Colossenses. E era uma coisa que Paulo queria ensinar direitinho. Veja um exemplo. É muito diferente você criar alguma coisa do que você de fato gerar alguma coisa. Ninguém, por exemplo, gera uma mesa, ok? Você tem os materiais, tem a madeira e você vai fazendo e criando a mesa, tirando da sua cabeça, só que com outro material. Só que a palavra gerar é muito mais do que criar. Porque pessoas geram filhos. E gerar, por que gerar é diferente do que criar? Porque gerar quer dizer você trazer, à tona seres da mesma espécie, da mesma natureza, da mesma composição, da mesma substância. Isso é muito importante. Quem já gerou filhos, como exemplo, gerou pessoas da sua própria natureza. Seus filhos têm as suas características. Seus filhos têm, talvez, uma parte do seu caráter. Falam quase da mesma maneira do que você. Têm um jeito parecido contigo e são da mesma natureza. São seres humanos. Todos os seres humanos, por terem nascido de um homem só, participam ou partilham da mesma natureza.
E isso é uma ideia muito importante para tudo que Paulo está querendo dizer apenas naquele trecho. Porque ele vai dizer mais ou menos assim: o que é gerado sempre vai ter a mesma natureza daquele que o gera. Guarde essa frase. O que é gerado sempre vai ter a mesma natureza, a mesma substância daquilo que o gera. E isso não acontece com as coisas criadas. As coisas criadas, elas não precisam ser e nunca nem são da mesma natureza de que aquilo que os criou. Partindo desse ponto de vista, ou desse raciocínio, podemos entender muito bem que a natureza criada, por mais bela, formosa, majestosa, única, boa, agradável, ela jamais pode ser e deve ser confundida com a natureza do Criador. Você está entendendo o que estou falando? As coisas criadas, elas não podem ser da mesma natureza que do Criador. E nunca são. É por esse motivo que Deus odeia a idolatria. Porque quando nós colocamos qualquer outra coisa criada como ser um Deus ou algo divino, nós estamos atribuindo uma suposta natureza que aquilo não tem. E nós dobramos diante daquilo e colocamos a nossa esperança naquilo. Em coisas que são criadas, que nada tem a ver com a natureza do único e verdadeiro Deus. Nós somos criaturas de Deus. E por sermos criaturas, criados por Deus, nós não possuímos natureza divina. E se chamamos Deus de Pai, como muitos cristãos o fazem, e eu também o faço, às vezes até seguindo a oração do Pai Nosso, não é da mesma maneira que Jesus pode chamar o Pai que nós podemos chamar o Pai. Nós chamamos Deus de Pai porque entendemos que Ele é aquele que cuida de nós. Porém, Cristo chama Deus de Pai porque Deus o gerou. Cristo não foi criado, Cristo foi gerado. E por Ele ser gerado, Ele partilha da mesma natureza de Deus, natureza divina. Ele tem a mesma substância, Ele é feito da mesma essência, Ele compartilha a divindade de Deus. Jesus, quando chama Deus de Pai, Ele está se referindo a Ele como aquele que tem a mesma natureza, o mesmo ser. Isso é muito necessário a gente entender, e eu espero que, se você não entendeu ainda, você volte atrás um pouco o vídeo, ou escute de novo no Spotify, ou no lugar que você está assistindo, e tente considerar aquilo que nós acabamos de falar aqui. Porque isso é muito necessário entender, porque isso vai fazer todo o sentido do discurso de Paulo ao longo da carta, que nós iremos trabalhar aqui. Vamos expor essa carta e lembre-se do que eu falava semana passada, na última pregação, que muitos colossenses, guiados pelas filosofias daquela época, estavam confundindo Jesus com um semideus. Estavam falando que Jesus era menor do que Deus. Estavam colocando um certo respeito em Jesus, mas não temiam Ele como Deus. Não consideravam que Ele fosse Deus. Jesus estava sendo confundido como se Ele fosse um ser menor do que Deus. Mas o apóstolo Paulo chama muito a atenção de que Cristo Jesus é o Filho gerado por Deus. Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Os dois partilham a mesma essência. E nessa medida, os cristãos deveriam se lembrar sempre de Jesus. Às vezes nós cristãos temos essa vaga ideia de que Jesus é bonzinho, de que Deus é um Deus muito duro. E justamente porque essa parte da nossa mente, do nosso pensamento, da nossa filosofia cristã não está clara. A gente divide. Cristo é amor, Jesus é amor, mas Deus, nossa, que duro que Ele era no Antigo Testamento.
Fazemos distinções do Deus do Antigo Testamento, do Deus do Novo Testamento. Porque isso tem tomado conta um pouco do nosso pensamento. E entenda o seguinte: faz falta uma compreensão clara da divindade de Jesus para você entender que Ele é igual com Deus. Ele é Deus. Ele representa a imagem de Deus. Por isso que eu falei o título dessa parte: o entendimento claro de Cristo como imagem plena de Deus Pai. Esse entendimento vai te fazer pensar e entender e saber que quem vem habitar e morar em nós é o único e verdadeiro Deus. É Deus quem vem habitar em nós. Você pergunta para uma criança quem habita no seu coração, ele vai falar Jesus. Só que Jesus é Deus. E não devemos confundir as coisas. Jesus representa a imagem plena de Deus Pai. Então o que Paulo está fazendo aqui, no começo da carta, é nada mais e nada menos do que chamar os colossenses para a compreensão da realidade divina de Jesus. Porque quando os colossenses entendem quem é Jesus, eles vão entender o amor de Deus. Porque o próprio Deus se fez carne, não foi como os platônicos, os filósofos pensavam, que o Deus Todo-Poderoso ele não se mistura com a matéria, não. O único e verdadeiro Deus se fez carne e habitou entre nós e viveu uma vida correta, ainda assim foi morto e Ele mesmo sacrificou a sua própria vida por nós, derramando o seu próprio sangue na cruz. Para quê? Para trazer vida para todo aquele que nele crê. E Ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo sobre a morte, sobre o pecado, sobre tudo aquilo que condena a criação, para trazer nova vida àquele ou àquela que se rende diante dele, que acredita nessa obra. Só que esse Deus é Jesus Cristo. Logo mais, continuando um pouco com a nossa exposição, o apóstolo Paulo, ele segue com um relatório de Epáfras. Você lembra que Epáfras foi que trouxe essa carta? Que trouxe, na verdade, os relatórios para Paulo escrever a carta, e ele diz assim, ele apresentou a Paulo os motivos pelos quais os colossenses eram conhecidos. E eles eram conhecidos por 3 virtudes. E é isso que hoje nós vamos trabalhar aqui, especificamente. Paulo vai falar com ação de graça, e lembre-se, para Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando e agradecendo pelas 3 virtudes cristãs, 3 virtudes que não devem faltar em alguém que foi alcançado pelo Evangelho. E eu quero já que você abra sua Bíblia comigo, no verso 4, verso 5, nós vamos ler, tá bom? Diz assim, verso 4, verso 5 do capítulo 1 de Colossenses. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm. Se você quiser anotar, se você quiser pintar, se você quiser riscar, faça isso, ou anote num caderno, se você não gosta de escrever sobre a sua Bíblia. Eu já gosto muito, então eu sempre anoto tudo, guardo tudo. Mas, anote aí, tá? Pois temos ouvido falar, é Paulo falando junto com Timóteo, ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Por causa, veja, essas 2 coisas têm uma causa, e essa causa é por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho. O Evangelho, gente, ele tem
que mostrar em pessoas que realmente acreditam em Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador essas 3 virtudes a seguir. Primeiro, a fé em Cristo, o amor por todos os santos e a esperança que está reservada nos céus. Essas 3 coisas nós vamos trabalhar agora. E essas 3 coisas precisam ser características de uma vida cristã, uma vida alcançada pelo Evangelho, uma vida alcançada pelo exemplo de Cristo. Fé, mas fé no quê, pastor? Se de fato existe uma mudança de vida e uma consideração dos ensinos do Evangelho, dos ensinos da verdade, é possível se ver na vida de um crente fé, amor e esperança. Mas fé no quê? Será que é simplesmente fé em qualquer coisa? Não. Fé em Cristo. Interessante que a palavra fé significa também fidelidade. E nós podemos entender nessa passagem 2 coisas. Crer em Jesus, ok? Fé em Cristo. Só que não só fé em Cristo, que é uma mera ciência do que Deus fez, senão fidelidade, no sentido que, com a noção clara que eu tenho de quem é Jesus, de quem é Cristo, quem é meu Salvador, assim eu vivo, sendo fiel a Ele, me lembrando que Ele me comprou por alto preço e que a minha vida lhe pertence. Então eu acredito que Cristo é meu Senhor. Isso é uma fé aqui, consciente. Mas uma fé prática é viver em fidelidade. Fidelidade à sua palavra, obediência à sua palavra. Guiado por princípios da sua palavra. E aqui uma segunda parte, o segundo ponto, que é também uma coisa que é necessária se manifestar na vida do cristão. O amor. E o amor, gente, por todos os santos. Interessante como hoje está deturpado a palavra amor em todo mundo. Só que aqui estamos falando que o amor que precisa caracterizar os crentes é o amor pelos santos. Pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Pessoas que foram alcançadas por Jesus. Assim como você também. E aqui eu quero dar uma pequena explicação. Amor não é simplesmente o amor a qualquer coisa, tá? Senão o amor pelos santos que estão em Cristo. O amor pela comunidade cristã. O amor e o desejo de estarmos juntos, em comunhão, com irmãos que partilham da mesma fé, que vivem da mesma maneira. E aquela capacidade de, apesar das dores, momentos difíceis, momentos de confusão, discussões e momentos de atritos de relacionamentos com pessoas, a gente ter no fundo do nosso coração esse desejo de restaurar relacionamentos. É esse tipo de amor que o apóstolo Paulo está falando que os colossenses tinham. É aquele momento onde, em meio a toda essa confusão, nós somos tocados pelo Espírito Santo para assim querermos continuar a viver em comunhão gostosa com os nossos irmãos, apesar de tantas diferenças. Quando um é alcançado pelo Evangelho, você às vezes vai brigar, discutir, vai ficar nervoso, irritado, porque somos pecadores. E às vezes com seu próprio irmão em Cristo. Porém, se o Evangelho te alcançou, você vai lutar e vai sentir um desejo no coração de restaurar relacionamentos quebrados. Essa virtude somente vem por aquele e para aquele a quem o Espírito Santo de fato alcançou. E a palavra de Deus fala em 1 João, como eu posso dizer que amo Deus e não amo o meu irmão?
Como é que pessoas que estão dentro da igreja e dentro do corpo de Cristo continuam a viver em relacionamentos quebrados e não sentem nem um pouco de interesse em restaurar esses relacionamentos? Estou dizendo que pessoas que foram alcançadas pelo poder do Evangelho e o verdadeiro amor em Cristo, elas vão ser sempre intimadas pelo Espírito Santo a correr atrás de restaurar esses relacionamentos que estão quebrados. Muitas vezes por fofoca, muitas vezes por um momento de raiva, muitas vezes por um momento de conflitos, de conhecimento, muitas vezes por falta de entendimento em alguma palavra que você mal se expressou, ou às vezes você até falou com má intenção. Mas pessoas que foram alcançadas pelo Espírito Santo, elas entendem a graça, elas entendem o perdão de Deus e elas correm atrás disso para demonstrar o seu amor por cada pessoa que está ao seu redor. Eu quero fazer um parêntese aqui e fazer uma pergunta. Quando você olha para pessoas da igreja, como você vê elas? Nada mais e nada menos do que como indivíduos que partilham o mesmo lugar cada final de semana? Ou você vê realmente como pessoas que fazem parte da família de Cristo? Lembre-se que lá em cima, quando nós começamos a ler o texto de Colossenses, Paulo vai se referir aos colossenses como irmãos em Cristo. Como que você lida com seus irmãos? Como que você resolve relacionamentos com seus irmãos? Ou você não se fala com seus irmãos? Mas o chamado para aquele que realmente foi alcançado pelo Evangelho é a ter amor por todos os santos. E esse amor é aquilo que nós estamos falando aqui. Aquele amor que está disposto a restaurar relacionamentos, a encorajar o perdão, a ser perdoado, a ministrar graça, a dar o que não merece, a ajudar ao necessitado, enfim, a viver o Evangelho. Cristo me mostra misericórdia e graça todos os dias. Ele não me mostra só domingo, tá? Ele não me mostra graça e misericórdia só quando nós temos a ceia. Ele me mostra graça e misericórdia todos os dias. E como eu não vou mostrar graça e misericórdia para um ser humano que compartilha da minha mesma natureza, que foi feito do mesmo pó, que quando morre vai para o mesmo lugar que eu vou? Pare para pensar se estamos ou não vivendo o Evangelho ainda dentro da própria igreja. Mas tudo isso que eu falei, a fé e o amor, está tudo atrelado a uma coisa só, ao que vem depois. Porque um crente só pode mostrar fé e fidelidade e o amor verdadeiro quando ele tem a esperança no lugar certo. E isso aqui é algo que demonstra de forma prática uma comunidade que foi alcançada pelo Evangelho, a esperança que lhes está reservada nos céus. O cristão é capaz de viver com fé e amor por causa daquilo que lhe aguarda. Porque as pessoas desse mundo, elas vivem sem uma noção do que vem depois. Então elas se preocupam consigo mesmas. Elas não estão nem aí com as necessidades dos outros. Elas pensam como os outros podem lhe servir e não como ela pode servir a comunidade. Ela pensa que todos devem alguma coisa para ela. Ela quer tirar vantagem dos outros. Porém, alguém que foi realmente alcançado pelo Evangelho e tem um coração voltado para as coisas eternas, ela caminha com essa noção eterna. E quando caminha com essa noção eterna, ela sabe que as coisas desse mundo em nada se comparam com o que nos aguarda lá. E essa pessoa que está com uma noção do eterno, com a visão clara do Evangelho de que a esperança para esse mundo está na volta de Cristo, ela quer
que aquele indivíduo que está perdido, que aquele irmão que não sabe perdoar, que aquela pessoa que está lá fora perdida sem o Evangelho, participe do reino de Cristo. E não se foca mais em viver para seu próprio umbigo, sino se foca em como levar a mensagem de esperança para uma geração que se perde a cada dia. Perceba que cada vez que estamos em desespero, faça uma reflexão. Cada vez que estamos em desespero, sem objetivo, sem forma, vazios, com falta de ilusão, toda vez que nós ouvimos claramente a mensagem do Evangelho, as boas novas de Cristo, de que nossos pecados foram perdoados, de que Cristo pagou um alto preço por nós, de que a ira de Deus já não paira mais sobre nós, de que não há mais condenação para os que creem em Cristo. Quando você guarda essa mensagem claramente no seu coração, brota a esperança, brota um sentimento de saber quem eu sou em Cristo. E sabe quem eu sou em Cristo? Um pecador redimido. Um pecador redimido pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Alguém que estava perdido, mas foi achado. Alguém que era cego, mas agora vê. Alguém que estava em trevas, mas hoje está na luz. Alguém que desconhecia a sua situação de pecado e de condenação, mas que hoje, com seus olhos abertos por meio do Espírito Santo, reconhece que precisa de Deus como guia e Senhor da sua vida. Alguém que caminhava para o seu próprio bem. E hoje um servo que caminha para glorificar o seu Senhor. E ser achado por esse Senhor o dia que Ele voltar como servo fiel. Alguém que tem amor pelas pessoas da igreja, pelos santos. Alguém que tem fé, acredita na mensagem do Evangelho e alguém que vive o Evangelho com fidelidade. Quando a gente compreende as boas novas de Cristo, o Evangelho, ele se sobrepõe a qualquer coisa material, a qualquer coisa física que possa ser colocada diante de Deus como uma esperança para a humanidade. Porque qualquer coisa que eu possa colocar diante de Deus vai sumir. Porém, Deus não. Porém, a mensagem do Evangelho, as boas novas de Cristo, não. E quando você ouve a mensagem do Evangelho e você entende claramente quem você era, quem você é, qual a condenação que estava sobre você, que é o que te espera agora, o que te está reservado, você caminha com a cabeça fixa em Deus. Interessante que Paulo fala que essa esperança só chegou até o povo de Colossenses, versículo 6, chegou até vocês por meio do Evangelho. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo. Esse é o desejo de Deus, que esse Evangelho que é capaz de dar-nos fé, amor e esperança, continue frutificando e crescendo na vida de outras pessoas. E aqui ele fala como também ocorre entre vocês, desde o dia, perceba muito bem o que vou dizer aqui, que vocês ouviram e mais do que vocês ouviram, entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Gente, para ser salvo, basta a gente ouvir e crer. Mas para a gente viver de forma que agrada a Deus, a gente precisa entender a graça de Deus em toda a sua verdade. Porque você só consegue praticar a graça
quando você entende o que ela significa na sua vida. Porque você só consegue ter misericórdia quando você de fato se coloca no lugar dos outros. E você entende de que maneira misericordiosa o Senhor te tratou e que dessa maneira você tem que lidar com as pessoas mais duras. Porque você e eu éramos pessoas duras. E às vezes continuamos sendo. Que ouvindo a palavra de Deus, sendo chamados e encorajados a abandonarmos os nossos pecados, a gente se recusa e foge da verdade. Mas o chamado de Paulo é que nós entendamos a graça de Deus em toda a sua verdade. Quero terminar falando o seguinte para você. A mensagem do Evangelho ofende. E ela ofende porque ela mexe no lugar onde nós não queremos mexer. Ela mexe nos nossos pecados, na nossa zona de conforto e naquilo que a gente gosta de guardar para nós. A minha maneira de ser, é o meu caráter, é o que eu aprendi. Porém, Deus está acima da cultura, Deus está acima das suas próprias filosofias, Deus está acima dos seus próprios pensamentos. E Jesus, você entendeu muito bem aqui, que Ele é Deus. E se você é chamado a viver como Cristo Jesus, você é chamado a viver segundo os padrões de Deus, que estão acima da sua filosofia, acima da sua própria cultura, acima daquilo que você aprendeu dos seus pais. Isso está escrito aqui, na palavra da verdade. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque nós podemos entender qual é a natureza de Cristo Jesus. Ele é um com o Pai. Jesus é o mesmo Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o único que compartilha a tua essência, Senhor. É aquele que é o nosso Senhor, que pagou um alto preço pela nossa vida. E quão importante é entender isso, Senhor, para nós não subestimarmos a palavra de Deus. Porque a tua palavra é o Evangelho que está baseado em Cristo, em Jesus, que nos dá, Senhor, as virtudes que todo cristão precisa ter. A fé, o amor e a esperança. Coisas que precisamos ter tanto nesse tempo de pandemia, nesse momento de aflição. E o mais interessante, Pai, que o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele se encontra numa situação de tanto desconcerto, de tanta fraqueza, de tanta frustração, de tantas incertezas do futuro. Mas ele escreve essa carta especificando que 3 virtudes precisam existir na vida de todo cristão: fé, amor e esperança. Pai, eu peço que a gente possa entender a esperança que temos em Cristo Jesus. Quem nós somos diante de Ti? Nós somos os Teus servos. Nós saímos de uma situação de condenação e estamos num momento, Senhor, onde estamos caminhando para a santificação. Nós saímos do mundo das trevas, do mundo onde nós desconhecíamos as coisas. E o Senhor abriu os nossos olhos para nos dar vida. Éramos cegos, mas hoje vemos. E já que vemos, Pai, que os nossos olhos estejam fixos na Tua palavra. Sejam fixos, Senhor, naquilo que vem pela frente, a esperança futura. O reino de Cristo. E que esse reino se manifeste, Senhor, no nosso coração. Esse era o desejo, Pai, do apóstolo Paulo, que diz o seguinte: que nós, uma vez que entendamos a graça de Deus, vivamos conforme a verdade. Esse é o meu pedido, Pai, que nós, todos nós, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo,
toda pessoa que acredita em Cristo Jesus, que não só ouça a tua palavra, sino que ela entenda a tua graça e que viva por meio dessa graça. Nós oramos pedindo que o Senhor continue a cuidar, Senhor, todas as nossas atividades durante essa semana. Guarda os nossos irmãos que estão, porventura, doentes. Me lembro nesse momento da Dona Maria Camacho. Peço, Senhor, a tua mão sobre ela, pedindo para que ela tenha uma pronta recuperação enquanto a sua perna. Dá também, Senhor, os tratamentos adequados para que ela possa se recuperar o mais rápido possível e livra ela, Senhor, dessa dor. Nos lembramos também, Senhor, de todas as pessoas, Pai, da nossa igreja, que estão precisando, Senhor, de alguma ajuda, seja de uma cesta básica, seja de uma ajuda financeira. Supre, Senhor, as necessidades e não só supre, como nos usa também, Senhor, para abençoar as vidas de cada um. Nos guarda, Senhor, durante essa semana, guia sempre os nossos passos, nos livra do homem mau e nos dá um bom resto de semana, Pai. E que em tudo isso, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a consolação e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua semana.